Gente, voltando ali, cortou o finalzinho do vídeo, então, quando eu tava falando que isso daqui teve grande repercussão na época nossa, aqui pós-ditadura militar. Por quê? Porque como a gente não pode arguir um direito interno para deixar de cumprir uma legislação internacional, o que aconteceu em 65, gente? Após, né, todo esse período de 65, muito após, né, quando começou a surgir as CPIs da verdade lá, né, tentando chegar a investir, objetivando investigar, né, o que aconteceram com as pessoas durante a ditadura militar, né, sumiram, desapareceram, foram mortas, o que aconteceu, né, as famílias queriam saber o que aconteceu. Aí, por conta do medo de condenações aí, até em âmbito internacional, foi criada a lei da anistia, né, que anistiou todos os crimes cometidos e todas as ações cometidas durante aquela época, tá? O que acontece, gente? Nesse tempo, nessa época, o Brasil já tinha ratificado a Convenção de Viena e o Brasil já fazia parte da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, era obrigação do Estado brasileiro prestar um esclarecimento e determinar a investigação dos fatos, tá? O que nunca aconteceu. Tá? Até mesmo porque quando esses fatos iam por meio de organizações nacionais, né, ONGs e institutos que foram sendo criados pelas famílias, pela imprensa, iam para o judiciário ou se aplicava a prescrição, né, para verificação dos fatos, aí quando já se tinha um autor, né, uma autoridade responsável, isso foi o caso do Ustra, tá? Do brilhante Ustra. Ou quando se aplicava a lei da anistia, daí para eximir de responsabilidade penal aquelas pessoas que cometeram os crimes, que sumiram, que mataram, que mandaram matar as pessoas durante a ditadura militar, os alunos de faculdades, tá? Inclusive de direito eram vários, gente, da sociologia, da história, tá? O que acontece? Então, por conta disso, gente, o descumprimento interno aqui do nosso estado acabou gerando uma responsabilização perante a Corte Interamericana de Justiça do Brasil por conta desses casos que nunca tiveram solução, tá? Que nunca foram esclarecidos, que nunca se soube que fim deu, né? Isso também por conta das CPIs da verdade, né? Então foi se levado esses casos para a Corte Interamericana e o Brasil foi obrigado a reparar as famílias, né? Reparar monetariamente. E a condenação é em dólar, né? Então foi obrigada a reparar monetariamente essas famílias pelo dano causado e pelo sofrimento causado, tá? Então, inclusive a corte reconheceu que o Brasil não poderia aplicar a lei da anistia, tá? Porque a lei da anistia violava a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Pacto de São José da Costa Rica, violava manifestamente essas legislações, tá? Esses tratados. Então, o STF e o STJ e os tribunais não poderiam aplicar. Então, a lei da anistia, ela ainda está válida, mas ela não se aplica, não pode ser aplicada sob pena de incorrer em nova violação de direitos humanos por parte aí do Brasil, tá? E novas denúncias à corte, tá? Então, isso é muito interessante. Um dos casos aí que aconteceu isso, né? Que daí depois foi aplicada a lei da anistia, foi o caso do jornalista Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog, ele não era brasileiro, tá? Deixa eu ver aqui que nacionalidade que ele era. Ele tinha uma outra nacionalidade, o Vladimir. E o que aconteceu? Ele era alguém que ele fazia parte da antiga TV Tupi. E ele era um dos diretores da Tupi, tá?
E por conta disso, e daí começaram a acusar ele de que ele fazia parte do Partido Comunista, do PC, Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, tá? E ele nunca tinha feito parte do Partido Comunista, mas ele tinha amigos que eram do Partido Comunista e que também eram jornalistas e que também participavam da frente combativa aí da direita brasileira na época da nossa ditadura, tá? Por conta disso, teve um dia em que o DOI-CODE, que era a polícia, né, do exército na época, que era a mão forte, que eles falam, né, a mão radical do exército ali, eles foram e pegaram ele e mais outros 2 jornalistas e começaram a torturar na sede do DOI-CODE lá no Rio de Janeiro. Inclusive, gente, a gente tem músicas aí que contam essa história veladamente, claro, né? Que contam a história do Vladimir, do Vlad Herzog, que retratam esse período, pelo menos, né? Que é aquela música do Capital inicial que fala da veraneio, tá? Então, é para retratar esse período, a veraneio vascaína, vem descendo a esquina, e a gente tem aí a música do Bêbado e o Equilibrista, tá? Que é cantada pela Elis Regina, que também era originariamente um poema e virou canção. Ali eles vão falar, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Marias e Clarices é a mãe e a esposa do Vladimir Herzog, tá? Então a gente tem aí muito da nossa cultura, assim, influenciada por esse momento sombrio da nossa história, tá? Então ele foi levado para a sede do DOI-CODE e foi torturado. Ele não aguentou a tortura, tá? Ele acabou falecendo numa das sessões de choque. Aí, uma das torturas em que eles faziam, eles pegavam essas cadeiras de madeira com palha, tiravam todo o fundo dela e colocavam bolas em meias e davam bolada ali nas pessoas, né? Então, ó, na parte genital, na região anal, tá? Essa era uma das formas da tortura. Fora aí as águas frias, o choque, né? Propriamente dito. O Vladimir foi por conta de choque, tá? Então, ele não resistiu a essas sessões de choque. E daí, por conta disso, como ele só tinha sido levado lá para prestar esclarecimentos e acabou morrendo, o DOI-CODE, na época, eles resolveram forjar um suicídio. E eles colocaram ele numa das salas, pendurado pelo pescoço, e falaram para a família, na época, que foi suicídio, na cela. Claro que a família não engoliu isso, porque o Vladimir, ele era um grande pacifista, e ele tinha muita esperança na vida, na humanidade, ele gostava muito de arte, então assim, não condizia o perfil psicológico dele com um suicídio, então a família não acreditou na história, tá? Demorou muitos anos. Na verdade, eles tentaram a todo momento refazer, né, para que fosse investigado e nunca era investigado o porquê, o que realmente tinha acontecido lá naquele dia. Na área civil, né, isso na área penal. Na área civil, daí, na área penal, os inquéritos foram instaurados alguns inquéritos, 3, e os 3 foram arquivados por ausência de provas ali, de elementos. Aí, na justiça civil, um juiz conseguiu, a esposa dele, a Clarice, conseguiu que fosse reconhecida na certidão de nascimento dele, daí depois de uma longa investigação, de uma longa instrução, que não tinha sido suicídio, conseguiu que a certidão de nascimento dele fosse retificada, tá? Eu tenho aqui toda a história que eu pesquisei, depois eu passo para vocês também, tá? Desse caso. Aí, ela conseguiu que declarando que em 78, um juiz federal emitiu uma sentença daí sobre o caso, declarando que o jornalista foi detido arbitrariamente e morreu em decorrência da tortura que foi submetido, tá? Então, isso praticamente 70 anos, muitos anos depois, né? Então, demorou muito até que isso, praticamente 64, isso aconteceu em 64, 78, e, nossa, 34 anos depois, 14 anos depois, tá? Então, essa foi o primeiro momento em que conseguiu. Aí, em 79, veio a lei da anistia. Aí,
os responsáveis pela morte dele não puderam ser condenados, tá? E por conta disso, aí o Ministério Público Federal levou o caso, o Ministério Público Federal e uma comissão, uma organização levou o caso para a Corte Interamericana, que inicialmente foi para a Comissão Interamericana, né? Existem dois órgãos, a Comissão e a Corte. Inicialmente, o caso foi levado para a Comissão emitiu um relatório, daí, né? E nesse relatório são recomendações que a Comissão faz para o Estado, né? Para o Estado-nação, no caso do Brasil, para que ele investigue, para que ele veja o que aconteceu. Aí, o relatório, claro que não foi cumprido, né, não deixou de ser cumprido, e a comissão remeteu o caso para a corte, para julgamento daí, tá? Aí o Estado é citado, o Estado tem que apresentar resposta, defesa, tá? Tem instrução, tem arrolamento de testemunhas, é um procedimento ordinário mesmo, tá? E daí, nesse caso, o Brasil foi condenado por conta dessa grave omissão, tá? Existe daí, para eles condenarem, eles usam jurisprudências, né, anteriores, então eles usam um sistema de common law, tá? A Corte Interamericana não é um sistema de civil law como a gente, é um misto, na verdade, é um híbrido, civil law com common law, então tem a lei, né, a Carta de Direitos Humanos, os pactos, e tem os precedentes, então eles utilizam-se muito dos precedentes para julgar um novo caso, tá? Então é uma simbiose, é o que hoje a gente tem aí no CPC, tá? Então, o que aconteceu? Nesse caso, o Brasil foi condenado daí a pagar uma reparação imaterial por danos morais aos familiares do Vladimir, no valor de $40 mil americanos, para cada uma das vítimas. Então, a esposa, os filhos e a mãe do Vladimir recebeu o valor. Ele também foi condenado a reparar a Clarice, que é a esposa, a título de indenização compensatória pelos gastos decorrentes das ações perante os tribunais nacionais e diligências. Então, provavelmente ela teve que despender o pagamento de tudo que ela foi fazer, né? Das investigações e outras ações que ela entrou e perdeu, tá? E essa indenização foi fixada no valor de $20 mil americanos, daí, tá? Pelas custas e gastos arcados pela Clarice, bem como os gastos de viagens internacionais que ela teve que fazer, da testemunha e um perito da audiência pública. Então, o Brasil teve que pagar tudo isso, além da reparação pecuniária. A sentença, a corte condenou ainda o Estado brasileiro em obrigação de fazer, tá? Então, essas sentenças, gente, da Corte Interamericana, elas são mistas, tá? Elas vão sempre ter um cunho condenatório e um cunho declaratório, né? Com uma obrigação ali, com o reconhecimento de que o Estado brasileiro tem que fazer algo a mais. Nesse caso, a obrigação de fazer era a obrigação de investigar nos seguintes termos: em atenção ao caráter de crime contra a humanidade, da tortura e do assassinato de Vladimir Herzog e as consequências jurídicas decorrentes dessas condutas para o direito internacional, a Corte dispõe, com base no parágrafo 232.3.2 da Corte, tá? A Corte dispõe que o Estado deve reiniciar com a devida diligência a investigação e o processo penal cabível pelos fatos ocorridos em 25 de outubro de 75, para identificar, 75, para identificar, processar e, se for o caso, punir os responsáveis pela tortura, assassinato de Vladimir, num prazo razoável. Em especial, o Estado deverá realizar as investigações pertinentes, levando em conta o padrão de violações de direitos humanos existentes na época, com o objeto de que o processo e as investigações pertinentes sejam conduzidas em consideração à complexidade desses fatos e ao contexto em que ocorreram. Determinar os autores materiais e intelectuais da tortura e morte de Vladimir Herzog. Então, identificar. Além disso, por se tratar de um crime contra a humanidade, o Estado não
poderá aplicar a lei de anistia em benefício dos autores, assim como nenhuma outra disposição análoga, prescrição, coisa julgada, nebis in idem ou qualquer excludente similar da responsabilidade, para excusar-se dessa obrigação nos termos dos parágrafos daí 260 e 310 da sentença. Assegurar-se de que as autoridades competentes realizem as investigações respectivas e que para esse efeito tenham e a seu alcance utilizem todos os recursos logísticos e científicos necessários para coletar ou processar as provas e que em especial tenham a faculdade de acessar a documentação e as informações pertinentes para investigar os fatos. Denunciar me perdi, tá. Enfim, então a sentença, gente, além de condenatória, ela é declaratória, mandamental, tá? Elas obrigam o Estado a fazer algo em razão da violação. Pode ser uma política pública, pode ser investigar, tá? Nesse caso aqui, o caso da Maria da Penha, o marido dela, depois de anos, foi condenado, foi cumprir pena, tá? Uma pena baixa, além de tudo, né? Porque depois de tantos anos, ainda acaba tendo que aplicar a legislação nossa, né? Não tem como, tá? Então, a sentença, né? A sentença internacional, ela tem esse cunho, tá? Ela é um pouquinho diferente, tá? Claro, essa sentença aqui do Vladimir Herzog, eu tava finalizando a minha dissertação em 2018. Final de 2018, ela saiu um mês antes, né? Ela saiu ali em novembro de 2018. Então, eu ia tratar de um outro caso e acabei tratando dela. Então, vejam só uma coisa, gente. Ele morreu em 75. A sentença da Corte Interamericana saiu em 2018, tá? Então, qualquer tipo de investigação que vá acontecer agora, daqui para frente, que, né, deve ter sido instaurada, ela tem uma grande chance de estar fadada ao fracasso, né? Porque como que você vai investigar? Você não sabe nem mais se aqueles agentes responsáveis pela tortura e pela morte do Herzog ainda estão vivos, né? Porque provavelmente eram funcionários ali, servidores de carreira do exército, né? Então, você não tem nem uma expectativa de sucesso, né, nessa investigação. Então, mas só pra gente entender, assim, a demora, o tempo que levou, né? E eu ainda considero a reparação ali, $40 mil, super baixa, né? Pro que efetivamente aconteceu, né? Foi um pai de família que perdeu a vida, e inocentemente, né, porque comprovadamente inocente, né, nesse caso, e todos os anos que ele não trabalhou, todos os anos que ele não proveu o sustento da família, né, então, assim, é algo muito delicado, né, então, assim, tecnicamente, gente, a diferença entre as sentenças são essas, né, sentença estrangeira e sentença internacional, tá? Então, a sentença internacional não vai ter essa necessidade de homologação pelo STJ, tá? Lembrem-se sempre disso. É diferente, tá, gente? É diferente. E, claro, além do caso do Vladimir Herzog que eu citei para vocês, a gente tem N outros casos. Daí, eu coloquei para vocês um link aqui embaixo. Eu até já tinha colocado a apostila no sistema, eu vou trocar, tá? E vou colocar porque eu tô fazendo várias alterações nela, porque essa apostila eu tinha feito já, é um pouquinho antiga, então tem que dar uma alterada aí. E tô incluindo outras coisas também, que nem esse artigo da Emerge de uma doutora, ela é doutora por uma faculdade na Alemanha. Nossa, sensacional esse artigo dela aqui, da Eleonora Mesquita Ceia, doutora em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade de Sarre, na Alemanha. Fantástico. E doutora em Direito Europeu pela Europa Institute da Universidade de Sarre. Então, ela é doutora 2 vezes, tá? Então, assim, fantástico. Aí eu coloquei para vocês lerem, porque aqui ela traz vários casos. Ela vai falar do caso Escher e Brasil versus outros, do caso Ximenes Lopes, Garibaldi versus Brasil, Gomes, Lund e outros. Na OAB, geralmente cai esses casos, tá? E veja a importância. Teve um desses casos aqui que é o caso do Ximenes Lopes versus o Brasil,
que ocasionou toda uma reformulação no sistema de manicômios brasileiros, né? A gente fala da revolução antimanicomial no Brasil, se extinguiu os manicômios judiciários e os manicômios em si no Brasil por conta dessa decisão, e dessa decisão aqui da Corte Interamericana responsabilizando o Brasil pela morte desse rapaz, o Ximenes Lopes, tá? Damião Ximenes Lopes. Ele era um rapaz que era portador de transtornos mentais e morreu em um manicômio brasileiro por conta de maus tratos, tá? Então, assim, depois que isso aconteceu, e ninguém investigou, ninguém quis saber. Gente, lembre-se sempre, minoria, ninguém quer saber de minoria. O poder público não quer saber de minoria. Minoria não dá voto, gente. Esse é o grande problema, tá? Então, ninguém pesquisou, ninguém quis saber, tá? Então, precisou o caso ser levado para a corte para que o Brasil não revesse só o caso, né? Investigasse, responsabilizasse ali quem tinha que responsabilizar. Precisou que o caso fosse levado à corte para mudar toda uma estrutura de saúde mental no nosso país. Hoje, a saúde mental, efetivamente, a gente tem ali um certo tipo de tratamento, né? Reconheceu-se que as pessoas portadoras de doenças mentais têm dignidade, tem que ter dignidade, tem que ser tratada com respeito e com dignidade, tá? Então, não é uma coisa assim que as decisões da corte, é uma decisão lá que a gente nunca vai ver na prática aqui. Não, gente, a gente vê na prática sim, tá? Então, é bem interessante, tá? Então, eu coloquei para vocês mais esse artigo, tá? Para vocês verem daí, tá bom? Se vocês tiverem interesse, eu aconselharia a ver, tá? Então, a gente finaliza a aula 2 aí, tá bom? Beijo, até depois.